Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para a sua vida. Você crê nisso? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor está te preparando para viver o sobrenatural. E você pode escolher hoje entre ignorar o chamado de Deus ou se entregar a Ele e a tudo o que Ele tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você recebe pela fé todas as promessas que Deus tem reservado para você, escreva aqui nos comentários: eu me entrego a Ti, Senhor. Escreva apenas isso, como uma declaração de fé. Eu me entrego a Ti, Senhor. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Sabe, irmãos, eu acredito que só o fato de você ter clicado nessa mensagem de hoje já mostra a sua intenção, já revela o que o seu coração realmente quer. Você está buscando a Deus, você quer que Ele opere uma mudança na sua vida e através da sua vida, amém? Comece agora mesmo a abençoar a vida de alguém também, deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Pois quando você faz essas pequenas ações, você está nos ajudando a fazer com que essa palavra se espalhe por todo o YouTube. E assim você está ajudando muitas pessoas também a se aproximarem de Deus. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, que é independente, se torne membro do canal. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, está escrito: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas a respeito do caráter e da personalidade de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com vocês. Existem coisas que eu até já sabia que conhecia, mas é impressionante, pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo, Ele vem, através do Espírito Santo, com toda a sua calma e paciência, e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele revela o quão profundo Ele é, e como é impossível para nós, seres humanos, o compreendermos por completo. Quando nós lemos os evangelhos, nós nos aproximamos muito de Jesus, pois vamos vendo o que Jesus fazia, como ele se comunicava e aprendemos muito sobre ele. Vemos os momentos em que ele curava, os momentos em que ele pregava, vemos quando ele era duro
e corrigia quem precisava de correção, geralmente as pessoas mais religiosas, diga-se de passagem. E vemos também quando ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama, como ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade. A profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana. Ele não apenas curava o corpo, mas também tocava a alma, restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado. E é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te restaurar, te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai. Imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus. Naquela época, os leprosos eram considerados impuros e por isso eram excluídos da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas, muito menos tocar nelas. Mas esse leproso, movido por uma fé inabalável, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não apenas acreditava no poder de Jesus, mas ele também reconhecia a autoridade de Cristo. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, seja limpo. Em um simples gesto, Jesus não apenas curou a lepra, mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem. Talvez você esteja se sentindo como aquele leproso, excluído, rejeitado, carregando feridas que parecem nunca cicatrizar. Talvez você sinta que a sua dor é única, que ninguém jamais experimentou o que você está passando. Mas eu quero te dizer algo. Jesus entende a sua dor. Ele vê o seu coração e conhece cada lágrima que você derramou. E Ele está dizendo hoje: eu quero te curar, te restaurar, te fazer novo, te fazer nova. A história do leproso não é apenas sobre cura física, mas sobre uma transformação completa. É sobre um Deus que vê além das nossas imperfeições, que enxerga o nosso valor e que deseja nos restaurar por completo. E assim como o leproso, você também pode se aproximar de Jesus, com toda a sua dor, com todas as suas feridas, e dizer: Senhor, se quiseres, podes me curar. E eu tenho certeza, irmãos, de que a resposta de Jesus será a mesma. Eu quero. Seja limpo, seja curado, seja transformado. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Não importa o quão profunda seja a sua dor, não importa o quão longe você sinta que está de Deus, Ele está bem aqui hoje, esperando que você se aproxime, esperando para te restaurar e te fazer novo. E quando Ele agir em sua vida, assim como o leproso, você será um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. E as pessoas verão, através da sua vida, o amor, a graça e a misericórdia de um Deus que nunca desiste de nós. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, antes de tudo, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por estar sempre aí, mesmo quando a gente se sente meio à deriva. Obrigado por esse amor imenso, que às vezes nós nem conseguimos entender direito. Obrigado por não desistir dessa pessoa que está aí me ouvindo agora, mesmo naqueles momentos em que ela pensa em desistir de si mesma. Eu quero pedir perdão, Pai. Nos perdoe por cada erro, cada falha, por todas as vezes em que nós nos afastamos dos teus caminhos, dos teus propósitos. Eu sei que todos nós erramos e por isso eu peço que o Senhor nos purifique e nos ajude a seguir em frente,
sempre com um coração mais parecido com o coração de Jesus. Hoje, Pai, eu entendi que há uma batalha acontecendo, não apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós. E por isso eu quero entregar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora nas tuas mãos. Ela precisa de ti, Senhor. Ela precisa sentir que não está sozinha nessa luta. E eu sei que com o Senhor ao lado dela, a vitória já é certa. Por isso eu te peço que vá na frente das nossas batalhas, Senhor. Guia essa pessoa que me ouve agora, dê a ela a direção certa, mostra a ela o caminho. E agora, Deus, eu quero te apresentar os pedidos de oração de todas as pessoas que estão me ouvindo, todos aqueles que depositaram aqui a sua fé e a sua esperança, tanto aqueles que escreveram quanto aqueles que não escreveram. Essa pessoa precisa de um milagre, Pai. Ela precisa sentir o teu toque, a tua cura, o teu amor. Restaura aquilo que foi quebrado na vida dela. Traga de volta a esperança, onde tem predominado o desânimo, o desespero. Mostre para ela que com o Senhor tudo é possível. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Deus quer e pode te curar e te transformar. Não saia sem dar o like no vídeo para que a gente alcance mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe essa palavra com os seus contatos do WhatsApp. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje eu quero falar de um dos frutos do Espírito Santo, que é a paciência. Em um mundo cada vez mais agitado e que exige de nós muita agilidade e rapidez em tudo que fazemos, a paciência se torna uma virtude cada vez mais difícil de cultivar. Nós vivemos cercados por pressões e exigências que muitas vezes nos deixam impacientes e irritados. Só que, como cristãos, nós somos chamados a cultivar os frutos do Espírito, entre os quais está a paciência. Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Eu serei paciente. Amém? Escreva isso pela fé. Eu serei paciente. A paciência, conforme mencionada na Bíblia, não é somente uma espera passiva. Ela é uma disposição ativa de suportar as dificuldades com tranquilidade e confiança em Deus. A palavra grega usada para paciência em Gálatas é macrotumia, que significa longanimidade, resistência diante das provações. A Bíblia nos oferece outras instruções e exemplos de paciência. Em Provérbios capítulo 14, versículo 29, Salomão escreveu: Quem é paciente mostra grande discernimento, mas quem é precipitado revela insensatez. Esse versículo destaca a sabedoria
que acompanha a paciência e como a impaciência pode levar a ações insensatas. Salmos 37, versículo 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui, o salmista nos incentiva a confiar no tempo de Deus e não nos deixar abater pela ansiedade ou pela inveja. Provérbios 16, versículo 32, ainda diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A palavra de Deus está nos dizendo sobre o valor da paciência e do autocontrole aqui, colocando essa virtude acima da conquista física. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que demonstraram paciência diante das adversidades. Jó é um dos maiores exemplos de paciência. Apesar de perder tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, ele permaneceu fiel a Deus. A história dele é um testemunho de como a paciência pode ser recompensada. Abraão também teve que ter paciência. Ele esperou muitos anos pelo cumprimento da promessa de Deus, de dar a ele um filho. A sua paciência e sua fé são exemplos de confiança no tempo de Deus. Agora, e quando nós somos impacientes? O que pode acontecer? A impaciência pode trazer sérias consequências para nossas vidas e para os nossos relacionamentos. Provérbios capítulo 15, verso 18, diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A falta de paciência pode levar a conflitos e discórdias, enquanto que a paciência promove a paz. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, ressalta: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Salomão, mais uma vez, está nos lembrando aqui que a impaciência pode nos levar à ira, que é algo que habita no coração de pessoas tolas. Nós precisamos cultivar a paciência, irmãos. E isso é um processo que requer a ajuda do Espírito Santo. Quando você perceber que está se tornando uma pessoa impaciente, faça 3 coisas. Primeira, ore e reflita na palavra do Senhor. Crie esse hábito na sua vida. Pedir a Deus por paciência e meditar na sua palavra nos fortalece, nos guia, nos alivia a tensão. A segunda coisa é a atitude. Enfrentar situações desafiadoras com uma atitude de paciência, aprendendo a responder com calma, com compreensão, com empatia, pode te ajudar muito nesse processo. E a terceira coisa é confiança em Deus. Confiar que o Senhor está no controle e que o tempo de Deus é perfeito, que Deus não falha. Tudo isso pode te ajudar a manter a paciência diante das incertezas que você tiver que enfrentar. Ter paciência com as pessoas, ter paciência diante das situações, viver com paciência, tudo isso é um grande desafio. Mas com a ajuda de Deus, ela pode sim ser cultivada em nossos corações. Paciência não é só uma virtude, é uma necessidade no nosso caminho espiritual. Ela nos ajuda a lidar com as adversidades, a melhorar os nossos relacionamentos e a viver de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento. Agradecemos ao Senhor pela nossa saúde, pela nossa visão, pela nossa audição, por todas as bênçãos, ó Deus, que muitas vezes passam despercebidas por nós.
Te agradecemos pelo nosso teto, pela nossa família, pela nossa cama. E nessa manhã, especialmente, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos instrui e nos guia. Eu peço que o Senhor nos dê paciência. Eu peço que o Senhor dê paciência a essa irmã que está me ouvindo, a esse irmão que está clamando ao Senhor. Que através do teu Espírito Santo nós possamos ser mais pacientes, mais mansos, humildes e compassivos. Que os frutos do Espírito sejam reais, sejam evidentes na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver com amor. Ajuda-nos a ter alegria. Ajuda-nos a conservar a paz no nosso coração. A ter paciência diante de todas as situações que tivermos que enfrentar. Nós queremos refletir a tua luz em tudo que fazemos e em tudo que dissermos. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E peço que, segundo a tua vontade, cada necessidade aqui seja suprida para a glória do teu nome. Ministra, Pai, a tua cura sobre aqueles que enfrentam enfermidades. Conceda a restauração a esse casal que tem passado por uma crise no seu relacionamento. Não permita que esse casamento se acabe. Em nome de Jesus, abre as portas, meu Pai, para aqueles que estão passando por um tempo de dificuldade por causa do desemprego. Que nada falte nessa casa. Que esse tempo de escassez possa terminar e que eles possam experimentar um tempo de provisão e de abundância. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano. O link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38 está escrito: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós encontramos essa passagem tão tremenda que revela o coração compassivo de Jesus e a sua missão incansável de trazer cura e salvação para o mundo. Jesus percorre cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. A sua compaixão pelas multidões aflitas e desamparadas leva ele a chamar seus discípulos para uma tarefa importantíssima e essencial: pedir ao Senhor da seara, a Deus, que envie trabalhadores para a colheita. Hoje eu quero refletir nessa passagem junto com você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira
e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Você já sabe como é. Nós lemos a Bíblia, nós discorremos sobre o tema e depois nós oramos juntos uns pelos outros. Por isso eu peço que você dê o like no vídeo. Através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Por isso, eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva também essa frase. Escreva assim, olha: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Amém? Irmãos, ovelhas sem pastor referem-se a pessoas que estão desamparadas e desorientadas. Pessoas que estão vivendo sem um norte, sem uma liderança, sem o cuidado de alguém que possa guiá-las, protegê-las e alimentá-las espiritualmente. Sem um pastor, as ovelhas estão em constante risco de se perderem, de serem atacadas por predadores ou de morrerem de fome ou de sede. Da mesma maneira, pessoas sem uma direção espiritual ficam vulneráveis aos perigos do mundo e aos ataques do inimigo, vivendo sem rumo e sem propósito. E Deus usa pessoas para nos guiarem espiritualmente. É interessante perceber que Jesus não se limitava a um único lugar. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, levando as boas novas do reino e curando todos os tipos de enfermidades. Jesus era movido por um amor profundo e por uma compaixão genuína. Ele via a dor das pessoas, ele via as suas lutas, as suas necessidades. E Jesus não apenas via, mas ele também agia. O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, no versículo 6, o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Assim como o profeta Isaías profetizou, Jesus veio para reunir as ovelhas perdidas, para desviá-las do caminho errado e para conduzi-las de volta ao caminho da vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida, trazer você de volta para a rota certa. E ao ver as multidões, Jesus teve compaixão, é o que diz o texto. Essa compaixão não era somente um sentimento de pena, mas era um amor profundo que o movia à ação. Compaixão e empatia andam de mãos dadas. Enquanto a compaixão é a motivação para ajudar, a empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos, a dor do outro. Jesus não apenas viu a condição das multidões, ele se colocou no lugar delas. Ele sentiu suas dores, suas aflições, seus medos. Essa capacidade de se identificar com a situação das pessoas é o que nós chamamos de empatia. Quando nós somos empáticos, nós não estamos apenas observando o sofrimento dos outros de longe, estamos nos conectando profundamente com suas experiências e com suas emoções. E isso nos move a agir, assim como Jesus foi movido a curar, a ensinar e a pregar. Por exemplo, em João capítulo 11, verso 35, Jesus vê Maria chorando
por causa da morte do seu irmão Lázaro. E aí o que acontece? Jesus também chorou. Ele não estava apenas mostrando compaixão, mas estava também demonstrando empatia ao sentir a dor da perda, junto com Maria e com as outras pessoas ali presentes. E no capítulo 10 do livro de João, do versículo 14 ao 16, Jesus, ele é mencionado como o bom pastor. Olha o que diz. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus destaca a grandiosidade dessa obra que está diante de nós. A colheita é grande. Existem muitas almas precisando ouvir a mensagem do reino, mas poucos são os trabalhadores dispostos a ir. E esse chamado, ele é muito importante para nós hoje. A necessidade de trabalhadores no reino de Deus continua. Muitas ovelhas continuam sem pastor. O mundo ainda está cheio de pessoas aflitas e desamparadas, precisando do amor e da salvação que somente Jesus pode oferecer. Nós devemos e precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores e também pessoas que estejam dispostas a serem esses trabalhadores, a ser esses trabalhadores. João capítulo 10, verso 27 nos lembra o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a ouvir a sua voz e a seguir o seu exemplo, sendo seus trabalhadores nessa grande seara. A missão de Cristo é a nossa missão. A sua compaixão deve ser a nossa compaixão. O seu chamado para a seara é o nosso chamado. Que nós possamos responder a esse apelo com prontidão e dedicação, sabendo que o Senhor da seara está conosco, nos guiando e nos capacitando para essa grande obra. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes da oração, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu casamento, viver os melhores anos do seu relacionamento conjugal? Então, dê esse presente a você e ao seu cônjuge. O mês de junho é o mês dos namorados, né? O dia 12 é o dia dos namorados, mas o mês de junho ele já é cheio desse romantismo. Eu sugiro que você se presenteie, dê esse presente para você e para o seu cônjuge. Venha até Belo Horizonte no dia 28 ao dia 30 de junho participar desse encontro que será maravilhoso. Serão no máximo 75 casais e nós estamos numa expectativa muito grande. E após o encontro, eu, pastor Edivaldo e a pastora Alessandra, vamos acompanhar pessoalmente esses casais durante um mês. Nós teremos com eles um tempo de oração, um tempo de aconselhamento, para que tudo aquilo que eles aprenderam durante o encontro seja consolidado e possa ser colocado em prática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Presta atenção, não deixe para a última hora.
porque as vagas são limitadas. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva também a frase que eu sugeri. Jesus, tem compaixão de mim. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua compaixão e pelo teu amor demonstrados através de Jesus Cristo. Reconhecemos, Pai, que a seara é grande. Reconhecemos que há muitas pessoas aflitas e desamparadas, precisando da tua salvação. Pedimos que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara e que nós também possamos ser esses trabalhadores, usados por ti para levar as boas novas do reino a todos os lugares. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a sermos compassivos como Jesus, a ver as necessidades ao nosso redor e a agir com amor e misericórdia. Capacita-nos através do teu Espírito Santo para sermos eficazes em nossa missão, que possamos ouvir a tua voz e te seguir fielmente como ovelhas que conhecem o bom pastor. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários dessa mensagem. Eu te apresento a vida dessa irmã e desse irmão e também das suas famílias. Eu peço que o Senhor olhe com olhos de misericórdia para cada pedido mencionado aqui e, segundo a tua vontade, atenda a cada um deles, Pai. Dá-nos saúde, provisão, restauração, alegria, paz, conforto, tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos viver para a tua glória e sermos testemunhas vivas do teu amor e do teu poder. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida, ela pode mudar o destino de alguém e até de uma família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A paz do Senhor, irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Essa mensagem, no formato compacto, está disponibilizada numa playlist especial para os membros do canal. O amanhã a Deus pertence. Escreva isso aqui nos comentários. Declare isso pela fé. O amanhã a Deus pertence. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Seria bom se nós conseguíssemos gravar as palavras de Filipenses 4, versículo 6 na nossa mente, para a gente não entrar em desespero. Mas Deus é onisciente. Ele nos conhece por inteiro e Ele sabe que não é que a gente não acredite que Ele esteja conosco o tempo todo, mas sim que algumas situações que enfrentamos abalam a nossa fé. Tem coisas que tiram sim a nossa paz, o nosso sono e a nossa vontade de sair da cama pela manhã. Talvez você está ouvindo isso e você está passando por um dos piores momentos da sua vida. Um dos momentos que talvez você nem imaginava que chegariam. E agora, nem forças para orar você consegue ter. Tanto que o seu clamor se tornou apenas um choro na calada da noite, quando todos já foram dormir. E você não sabe o que falar com o Senhor, mas precisa falar mesmo assim.
Deus está te escutando. E cada lágrima que você tem derramado não será em vão, mas você precisa confiar. Você precisa crer nas promessas do Senhor e precisa descansar nelas, sabendo que o amanhã pertence somente a Deus e tudo o que você tem é o presente. Em Mateus capítulo 6, verso 34, está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe quem está dizendo essas palavras? O próprio Jesus. Portanto, receba no seu coração a promessa de que Deus está cuidando do seu futuro, do seu amanhã. Eu termino com a palavra liberada pelo profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, onde o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra, obrigado pela maneira simples e maravilhosa que o Senhor escolheu para falar conosco hoje. Obrigado por nos ouvir em todos aqueles momentos em que clamamos pela tua presença. Mesmo naquelas horas em que a nossa oração nem foi feita com palavras, mas sim com lágrimas. E obrigado por estar nesse momento curando o nosso interior. Queremos viver na luz da tua presença, na luz do teu Espírito Santo, e por isso nos entregamos a ti nesse momento. Que o Senhor coloque no coração dessa pessoa que está me ouvindo um sentimento de pertencimento, a convicção de que ela é filha, filho do Senhor. Derrama sobre ela a paz que excede todo o entendimento, essa paz que somente o Senhor pode nos conceder. Lembra a essa pessoa da tua fidelidade nesse dia. Cremos que o futuro ao Senhor pertence e cremos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Eu apresento diante de ti o pedido de oração que cada pessoa escreveu aqui nos comentários. E te peço, mova o sobrenatural agora na vida dela. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Por isso, eu te peço, opera um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Contempla todas as necessidades dessa família. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Irmãos, olha que palavra abençoada. Eu amo essa passagem bíblica porque ela me conforta muito. Paulo está dizendo que ele tem certeza de que a obra que Deus começou na vida daquelas pessoas seria completada. Se você chegou até esse vídeo em busca de uma resposta de Deus, de uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Não desanime quando você perceber que ainda existem muitos problemas a serem resolvidos, muitas pendências, porque a obra de Deus na sua vida ainda não acabou. A transformação que Deus quer fazer em nós, ela pode demorar uma vida inteira. Nós demoramos uma vida toda para termos um caráter transformado, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E não desanime se você cair em tentação, se você pecar, porque o mais importante é você compreender que você está num processo.
Você está em santificação, um processo onde você é transformado por Deus à medida que você o busca, à medida em que você se arrepende e decide mudar de vida. Por isso, não deixe de perseverar. Amém? Não desista da caminhada com Deus. Você que já entrou por essa porta, você não pode mais sair. Deixe que Jesus complete essa obra. Muitas vezes a nossa vida não prospera porque nós ainda temos algo mal resolvido dentro do coração. Com isso, a ansiedade e a preocupação roubam a nossa alegria e nós não conseguimos sair do lugar. Mas o que é que nós devemos fazer então? Devemos nos voltar para Deus. Porque ainda que a gente se sinta incompleto, ainda que a nossa vida pareça sem sentido, Deus vai completar os seus planos em nós. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e nesse momento eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós nos reunimos aqui para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua palavra. E hoje, Senhor, nós compreendemos que Tu vais completar essa boa obra que o Senhor começou em nós. E por isso nós somos gratos. Pela fé, nós tomamos posse da Tua palavra. E cremos que aquilo que o Senhor começou será acabado. Que o Senhor possa nos ajudar a lidar com todas as pendências que temos para resolver, todas as situações que estão fora do nosso controle, aquelas situações que muitas vezes nos deixam tristes, preocupados, que o Senhor nos ensine a depender somente de Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que o Senhor complete a obra no coração dela. Que o Senhor supra cada necessidade dessa família. Que o Senhor preencha o vazio desse coração com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria. Sustenta, Senhor, os Teus filhos. Vá ao encontro de cada necessidade e opera um milagre, opera a cura, a restauração, a libertação e a salvação. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça aqui na mensagem, ela já vai continuar. Antes eu quero te lembrar que a oração é a nossa maior arma contra o inimigo. Quando oramos, nos conectamos diretamente com Deus e somos levados para o campo espiritual. Lá estamos seguros e protegidos pelo Espírito Santo. Se você crê nisso e está em busca de orações poderosas, de livramento, proteção, bênçãos e quebrantamento, siga o nosso mais novo canal, Orando Sem Parar. Lá, todos os dias você terá orações focadas em várias áreas da sua vida: família, casamento, vida profissional, vida sentimental, oração dos salmos, oração para insônia e muito mais. Se inscreva, assista um vídeo e deixe um pedido de oração. Se você gostar muito e achar que vale a pena compartilhar com alguém, faça isso. Envie nos seus grupos e abençoe outras pessoas. O link do canal está fixado aqui nos comentários. Muito obrigado por fazer parte da nossa rede de canais. Esse ministério só pode existir
por sua causa. Deus abençoe sua vida grandemente. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem, ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar. O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar, para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta. Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou.
O Senhor nos concedeu livramento, o Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós te agradecemos pela tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 está escrito: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A Bíblia nos revela, aqui nessa passagem, uma verdade profunda sobre a nossa identidade e sobre o nosso valor diante de Deus. Nós somos o santuário de Deus, o lugar onde o Espírito Santo habita. Hoje eu quero convidar você para, junto comigo, compreender a seriedade dessa declaração e a importância de cuidar do templo que somos eu e você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você já pode contar com a minha oração, com a intercessão do nosso ministério. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. No final da mensagem eu vou orar por você, vou orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: O Espírito de Deus habita em mim. Declare isso com convicção, porque é isso que a palavra está dizendo. O Espírito de Deus habita em mim. Quando o apóstolo Paulo declara que nós somos o santuário de Deus, ele está nos dizendo que nós não somos apenas criaturas de Deus, mas também somos portadores da presença dele. O Espírito Santo escolheu habitar em nós, fazendo de cada pessoa, de cada um lugar santo e consagrado. Só que existem coisas que podem destruir o santuário de Deus. Para preservar esse santuário, nós precisamos estar atentos às coisas que podem contaminá-lo ou destruí-lo. Eu quero falar de algumas delas. Por exemplo, o pecado. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, nós lemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado é a principal barreira que impede a presença de Deus em nossas vidas. Pecados como a inveja, o ódio, a mentira, a infidelidade, a imoralidade, todas essas coisas podem nos afastar do Espírito Santo. Isaías escreveu assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Outra coisa que nós devemos ficar muito atentos é a amargura e a falta de perdão. A amargura corrói o coração e impede
a manifestação do amor de Deus em nós. Em Efésios capítulo 4, nos versículos 31 e 32, nós somos exortados a abandonar toda a amargura e a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Paulo escreveu o seguinte: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Outra coisa que pode destruir o santuário de Deus é o orgulho. O orgulho é uma barreira séria para a nossa comunhão com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Outra atitude extremamente importante que deve ser mencionada aqui nesse breve estudo é a desobediência. A desobediência deliberada à palavra de Deus é um caminho certo para destruir o santuário de Deus em nós. Em Deuteronômio 28, Deus adverte o seu povo sobre as consequências da desobediência. No versículo 15 está escrito: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. A desobediência atrai a maldição. É isso que a palavra está dizendo. Certa vez, eles perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E Jesus resumiu os mandamentos de Deus em duas atitudes apenas. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A falta de amor pode nos distanciar de Deus. A falta de amor pode impedir a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Porque o amor é o maior mandamento e a maior evidência da presença de Deus em nós. Em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para concluir esse estudo sobre o santuário de Deus, eu quero falar sobre a importância da santidade. Deus nos chama a uma vida santa, porque Ele é santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, nós somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver. A santidade é a resposta natural de quem entende que é o santuário de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser o santuário de Deus é um privilégio imenso e uma responsabilidade tremenda. Nós precisamos e devemos cuidar de nossas vidas, nossos corações, nossas atitudes, para que nós possamos ser verdadeiramente morada do Espírito Santo. Precisamos evitar o pecado, a amargura, o orgulho, a desobediência e a falta de amor, porque assim nós estaremos preservando o templo de Deus em nós. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero informar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Você gostaria de experimentar um final de semana de imersão na Palavra de Deus em um hotel aqui em Belo Horizonte, junto comigo, com a minha esposa
e com vários casais que já se inscreveram, sendo cheios da graça, da presença de Deus, separe essa data aí na sua agenda. Do dia 28 ao dia 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. Eu estarei esperando por você, junto com uma equipe que já está orando pela vida de todos os casais que estão se inscrevendo. Não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e fazer a sua inscrição. Dê esse presente para o seu cônjuge no mês dos namorados e eu garanto que o seu casamento vai experimentar um tempo de avivamento. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos lembra da nossa identidade em ti. Obrigado por fazer de nós o teu santuário. Obrigado por habitar em nós através do teu Espírito Santo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que permitimos que atitudes e sentimentos destruíssem o teu templo em nós. Ajuda-nos, Pai, a viver em santidade, a evitar tudo que nos separa de ti e a sermos verdadeiros portadores da tua presença. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouvir esta mensagem, bem como essa família representada aqui. Que o Senhor atente com olhos de amor, de compaixão e misericórdia para cada pedido que foi mencionado aqui. Que a tua paz, o teu amor e a tua graça sejam derramados de forma abundante sobre essa família. Cura os enfermos, meu Deus. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Restaura os casamentos que estão vivendo um momento de crise e supre as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que possamos viver diariamente conscientes de que somos o teu santuário, vivendo para a tua glória e para a tua honra. É por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O último aviso que eu quero dar. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano. O link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Jeremias capítulo 31, do verso 15 ao 17, está escrito: O Senhor diz: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério,
se torne membro do canal aqui no YouTube. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. Por isso eu peço que você escreva aqui uma declaração de fé. Escreva assim: o céu não está em crise. Amém? Escreva isso pela fé. O céu não está em crise. E em seguida coloque o seu pedido de oração. E antes de iniciar a mensagem, eu queria informar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Vai ser um encontro presencial aqui em Belo Horizonte, do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você garantir a sua vaga. Amém? Porque as vagas são limitadas. Invista na sua família. Ela é o seu maior tesouro. Irmãos, a palavra liberada aqui pelo profeta Jeremias nos dá uma visão profunda sobre a dor, a perda, mas também sobre a promessa de restauração. Esse texto é muito poderoso porque ele nos revela o coração de Deus diante do sofrimento humano e a promessa de redenção. Esse choro amargo, mencionado aqui por Jeremias, reflete um profundo desespero, geralmente provocado por perdas irreparáveis ou por situações que parecem sem solução. Situações como a morte de pessoas queridas, traições, doenças graves, fracassos pessoais, tudo isso pode desencadear esse choro amargo. Em Salmos 137, no versículo 1, o povo de Israel chora ao lembrar de Sião. Esses dois textos, eles mostram como a lembrança e a realidade da perda podem nos provocar uma profunda tristeza. E não tem como nós lermos esse texto sem nos lembrarmos da dor de um pai ou de uma mãe por causa do sofrimento de seus filhos. Quando um filho está sofrendo, seja por uma dor física, emocional ou espiritual, esse sofrimento muitas vezes pode parecer até mais intenso do que o próprio sentimento pessoal. Em 2 Samuel capítulo 18, a dor de Davi pela morte de Absalão mostra a profundidade da dor de um pai, mesmo quando os filhos tomam caminhos destrutivos. E o texto diz que Raquel chora pela dor de seus filhos. Eu sei que muitas mães, muitos pais, muitas pessoas choram nesse momento pela perda de alguém muito amado, muito amada. Mas eu queria falar aqui não da morte física, mas da morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. A morte mencionada no versículo 15 pode ser também comparada ou relacionada à morte espiritual, que representa a separação do homem e Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse texto também nos faz refletir sobre a recompensa prometida pelo Senhor para os pais que lutam por seus filhos. Deus promete que o esforço dos pais será recompensado e os filhos voltarão do cativeiro. Isso simboliza a promessa de restauração e de redenção. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até essa mensagem, saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo conduziu você até aqui, para que você se lembre de que todo o esforço que você tem feito em prol da sua família e principalmente dos seus filhos não é em vão. O seu esforço será recompensado. Os seus filhos um dia voltarão. Não estou dizendo que eles voltarão a morar com você, mas eles voltarão do cativeiro que foi imposto pelo inimigo, da cegueira espiritual
em que se encontram. Eles serão libertos da sedução do mundo. Eu me lembrei aqui da parábola do filho pródigo, mencionada em Lucas 15. Ela fala de um filho que se afastou da casa do pai, simbolizando se afastar da presença de Deus, mas que em um momento da sua vida ele retorna. E o seu retorno é celebrado com grande alegria e com grande júbilo. Só que esse filho teve que passar por um momento de dor, um momento de disciplina, para que depois ele voltasse e valorizasse a casa do pai. Hebreus capítulo 12, verso 11, nos fala sobre como a disciplina, embora seja dolorosa no momento, produz um fruto de paz e justiça para aqueles que são treinados por ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você saia desse vídeo com uma certeza. Deus está ativamente envolvido nas lutas e nos sofrimentos dos seus filhos. E Ele promete restauração e redenção. Como pais, como mães, nós somos chamados a confiar nessa promessa. E não desistir. Continue orando, continue crendo, continue clamando a presença do Senhor. E creia que no tempo certo, os seus filhos voltarão para a presença do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso refúgio e nossa força em meio às tempestades da vida. Por isso nós nos voltamos para Ti hoje, refletindo sobre as dores que passam pelos nossos caminhos, as perdas que nos deixam muitas vezes sem fôlego e as situações que provocam em nós o choro amargo. Que o Senhor contemple, Pai, nesse momento, cada relacionamento que foi quebrado, cada sonho que foi desfeito, cada enfermidade física e emocional que tem sido enfrentada por essa irmã e por esse irmão, e que o Senhor restaure neles a esperança. O Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada suspiro de desespero e cada coração que está ferido. Eu peço, meu Deus, que a Tua cura alcance todos aqueles que hoje estão sentindo o peso da tristeza, do sofrimento e da dor. Que a Tua presença seja uma fonte constante de conforto e de força. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Que cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários seja visto pelo Senhor com um olhar de compaixão. Que essa irmã e esse irmão possam ser um instrumento da Tua paz e do Teu amor. Que essas palavras aqui ecoem no coração delas e se transformem em sementes de fé, germinando vida e restauração. Assim como a chuva renova a terra, que a Tua graça nos renove, produzindo em nós frutos de alegria e paz. Que em cada desafio nós possamos nos lembrar das Tuas promessas, de que há esperança para o futuro e que os nossos filhos, que a nossa família, poderão estar na Tua presença. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Quem sabe essa palavra é a resposta de Deus que você tanto tem buscado. Mas ela também pode ser a resposta de Deus para alguém que você conhece. Por isso, compartilhe essa mensagem com seus contatos. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nova semana, nova oportunidade. Eu quero começar essa semana profetizando uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua área financeira, sobre o seu relacionamento, sobre a sua família e sobre o seu coração. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, faça morada em você. Hoje Deus quer falar contigo. Ele quer abrir as portas em sua vida e te dar uma nova oportunidade.
Não desperdice a nova chance que o Senhor está te dando. E comece essa semana do jeito certo, se entregando ao Pai e consagrando a sua vida a Ele. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você crê nisso, se você crê que Deus está te dando uma nova oportunidade e está te levando para um novo tempo em sua vida, escreva aqui nos comentários essa frase: tudo se fez novo. Em seguida você pode colocar o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua semana, para que Deus te ajude a vencer os desafios que você tem enfrentado, que Ele possa te fortalecer e te moldar para que você viva os planos do Senhor. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem promessas para você. Talvez você tenha se esquecido disso na semana passada, talvez as trevas tenham te cercado de tal maneira que fizeram com que você se sentisse afastado de Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus está contigo. E por isso, você pode começar sim essa semana de uma maneira totalmente diferente. Salmos 51, do verso 10 ao verso 12, está escrito: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Irmãos, quando Deus nos dá uma nova chance, seja uma nova semana ou até mesmo um novo dia, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é repensar sobre o que temos pedido na nossa oração. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos a Deus, procurando apenas pelas bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Só que Deus quer estabelecer algumas coisas em nossa vida. Antes de nos abençoar, Deus quer que a nossa oração vá além daquilo que temos a pedir, além do que queremos receber. O Senhor quer que reconheçamos a nossa necessidade de mudança e que peçamos a Ele que essa mudança seja feita em nós. Deus quer que a nossa oração seja como essa que Davi fez em Salmo 51. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim um espírito inabalável. Talvez você que está me ouvindo esteja enfrentando o maior deserto da sua vida. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter mais fim. Mas veja só, o importante é que você está passando por esse deserto. Mas o deserto não define toda a sua trajetória. Você não é definido pelas dificuldades que enfrenta. Quem te define é o Senhor. Quem diz quem você é Deus. Receba tudo aquilo que Deus tem a dizer sobre você. Sabe, irmãos, às vezes a gente escuta tantas pessoas falando a nosso respeito, a gente ouve tanta coisa sobre a nossa vida, vinda de pessoas que nem mesmo nos conhecem de verdade, enquanto ignoramos a voz daquele que nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. É essa a opinião que importa. É essa voz que precisamos dar atenção em nossa vida. O Senhor quer te renovar por dentro e quer operar uma transformação completa no seu ser. Mas antes, Ele quer ouvir da sua boca
e quer que no seu coração haja um desejo profundo e verdadeiro por essa mudança. Muitas vezes, nós nem queremos mudar de vida. E mesmo vivendo uma situação terrível e difícil, nós preferimos ficar presos em velhos hábitos e amarrados nos mesmos pecados. Preferimos satisfazer os desejos da nossa carne do que entrar para o nosso quarto, fechar a porta, abrir o nosso coração, falar com o Senhor e ouvir dele quais são os desejos dele para a nossa vida. Acredite, não tem nada que seja maior, melhor e mais verdadeiro do que a vontade do Senhor para a nossa vida. E fugir dela é o mesmo que fugir de nós mesmos. É como fugirmos de uma nascente de água quando estamos com sede. Nessa nova oportunidade que Deus está te concedendo, não endureça o seu coração, não feche os seus ouvidos. Você está sentindo o Senhor falar no seu interior, te mostrando o que precisa mudar na sua vida, te mostrando o que precisa ser cortado pela raiz, mostrando alguns lugares que você precisa parar de frequentar, alguns aplicativos e sites que você precisa desinstalar do seu celular, alguns contatos que você precisa excluir e alguns ciclos que você precisa finalizar. Deus está te dando uma nova oportunidade e cabe a você fazer bom proveito dela. Que esta semana que acabou de começar seja um divisor de águas na sua vida e que a partir de hoje a coisa mais evidente em você seja a glória do Senhor e os frutos do Espírito Santo. Eu profetizo que você vai conseguir alcançar voos muito mais altos nos próximos dias. A bênção do Senhor estará sobre você. A voz dele será a principal na sua mente e no seu coração. Amém? Não desanime não, meu irmão, minha irmã. Deus te ama muito. Ele está com você e vai permanecer ao seu lado, mesmo quando a tempestade vier, mesmo quando a sua fé enfraquecer, ou até mesmo quando você cair. Deus estará ali para te levantar. Ele vai te reerguer e te ajudar a prosseguir. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esta semana que está começando. Te louvamos porque novamente o Senhor nos concedeu uma nova oportunidade de consertarmos a nossa vida, de endireitarmos os nossos passos e firmarmos em tua presença. Nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe por toda a escuridão que temos alimentado dentro de nós. Nós trocamos a tua presença pelos nossos desejos carnais e trocamos a tua vontade pela nossa própria vontade. Hoje, Senhor, entendemos que não existe nada melhor do que a vontade do Senhor para a nossa vida. E por isso nos entregamos em tuas mãos, pois queremos que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós. Cria em nós um coração puro e renova o espírito inabalável. Restaura a alegria da tua salvação, aquela alegria que somente os que pertencem a ti podem sentir. Que o teu Espírito Santo preencha o nosso interior por completo e nos conceda a tua paz. Pai, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. E eu peço ao Senhor, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias, com o teu poder, com a tua misericórdia e com o teu amor. E move o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã. Que essa semana seja o início de uma caminhada de intimidade e comunhão contigo, e que cada um possa estar no centro da tua vontade. Abre as portas de emprego para aqueles que têm buscado por uma recolocação no mercado de trabalho. Renova a saúde daqueles que estão enfermos. Restaura o casamento e o relacionamento conjugal daqueles que têm clamado a ti. Cria, Senhor, nessa família uma atmosfera
de paz, de amor e de perdão. Eu peço que o Senhor mude a nossa vida nessa semana que está começando, porque eu creio que Tu és poderoso para operar um milagre. E é por isso que desde já eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você e o seu cônjuge para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Você clicar e garantir a sua vaga. Justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós alcançamos milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode contar com a minha oração. E eu convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Escreva isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre essa passagem que foi escrita pelo profeta Isaías, e essa versão que eu li é extraída da Bíblia A Mensagem. Esse é um texto que nos chama a atenção para a realidade do nosso relacionamento com Deus e a importância do arrependimento genuíno. O profeta Isaías escreveu essas palavras durante um período de grande decadência moral e espiritual em Israel. O povo havia se afastado de Deus, se entregando a práticas idólatras, injustiças e pecados diversos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Isaías, como porta-voz de Deus, foi chamado para denunciar esses pecados e chamar o povo ao arrependimento. E quando nós lemos o texto, fica muito claro para nós que o problema não está em Deus. O braço do Senhor não está encurtado para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não nos ouça. O problema está em nós, em nossos pecados que nos separam de Deus. Provérbios 28, versículo 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O arrependimento é fundamental para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Sem arrependimento, continuamos separados de Deus, com nossas orações interrompidas ou nem sendo ouvidas. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, essa palavra se aplica a todos nós, a toda a humanidade. E Romanos capítulo 6, verso 23, nos lembra que o salário ou a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é uma barreira que impede a nossa comunhão com Deus. Ele obscurece a nossa visão espiritual e nos leva a uma vida de afastamento e de frustração. Quando nós vivemos em pecado, as nossas orações não são respondidas. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho certeza que muitas pessoas entram aqui todos os dias, seja no meu canal, seja no canal de outros pregadores,
em busca das bênçãos de Deus, mas essas pessoas continuam levando uma vida sem pecado. Não é que Deus não possa nos ouvir, mas é que os nossos pecados nos separam dele. Deus não comunga com o pecado. Quando o rei Davi foi repreendido no seu pecado pelo profeta Natã, ele se arrependeu amargamente. E Davi escreveu uma oração que está em Salmos 51. A partir do versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu li até o versículo 10, mas eu convido você a fazer uma leitura completa do Salmo 51. A verdade que o Espírito Santo trouxe para nós hoje é que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, e felizmente Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu um caminho para a reconciliação. Jesus Cristo é a ponte que nos une novamente a Deus. Ele carregou os nossos pecados na cruz, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, irmãs, antes de buscarmos as bênçãos de Deus, devemos buscar uma mudança de vida, uma transformação em nosso caráter e nas nossas atitudes. Devemos sim confessar os nossos pecados, nos arrepender diante do Senhor e buscar viver uma vida que agrada a Deus. Que essa palavra chegue a milhares de pessoas como um chamado ao arrependimento e à transformação. Não podemos continuar vivendo em pecado e esperando que Deus nos abençoe. Devemos buscar primeiro a reconciliação com Ele através de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Senhor dessa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, eu sei que o Senhor quer e pode abençoá-la. Por isso eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que cada um escreveu aqui nos comentários e, segundo a tua vontade, atenda